sem dúvida, o grande problema da contemporaneidade aí, da adolescência contemporânea, da parentalidade contemporânea, é a questão do uso de telas. Toda vez que uma criança recebe uma notificação em sala de aula, é como se ela saísse daquele momento, é como se a gente perdesse a atenção dela. As redes sociais vieram aí para nos conectar, nos ligar uns aos outros de forma mais potente, mas está acontecendo justamente ao contrário, né? A gente está se isolando. A gente precisa entender que existe um elefante na sala e precisa ser enfrentado. Conexão. Em agosto de 2023, a Unesco faz um reporte global onde ela clama que governos tomem decisões voltadas para o uso excessivo de celulares pelas crianças nas escolas. A escola precisa ser um local de criança estar estudando, interagindo com os amigos, se alimentando bem, tendo acesso à tecnologia quando ela for benéfica de maneira pedagógica. Se não, ela precisa ter o seu momento de ser colocada ao lado. Porque a gente vem num momento aí pós-pandêmico que a gente teve que se afundar no digital, nas redes, né, nas telas, para sobreviver. E os adolescentes precisaram fazer isso mesmo, senão eles também não iam conseguir viver, né? E a grande questão é como dar alguns passos atrás agora, né? Minha sala de aula era o meu quarto, que eu comia a hora que eu queria, que eu levantava a hora que eu queria, então isso fez uma diferença muito grande na disciplina em sala de aula. E o aparelho celular era a minha ferramenta de comunicação. Então, acho que as conexões pessoais precisavam ser reconstruídas. De 2013 a 2023, houve um aumento de mais de 1000% de ansiedade e depressão, de atendimento de ansiedade e depressão de adolescentes de 10 a 15, de 10 a 14, de 15 a 19. Isso é uma estatística que foi feita pelo Datafolha a partir de dados do SUS, da Rede de Atenção Psicossocial do SUS. É muito brutal o que está acontecendo. E isso tem a ver com uma série de fatores, mas tem a ver muito com as telas, não só as telas, não só a presença celular. Que é justamente quando a gente tem aí o grande boom das redes sociais, né? 2013, 2014. TikTok surgiu em 2014, Instagram explodiu mais em 2014, 2015, 2016. Então a gente não tem como a gente não olhar para essa relação. Ou seja, ele está diretamente relacionado com a nossa saúde mental. Então a gente precisa também trazer muito a saúde para isso. Então, a gente tem vários estudos já que mostram que o crescimento e o desenvolvimento puberal de adolescentes está se alterando por conta do uso de telas. E eles estão ficando mais baixos. Porque o que acontece? A tela excita o cérebro, e aí esse jovem usa com muita frequência a tela mais à noite, porque é onde os amigos estão mais conectados, né? É o momento que os amigos estão mais conectados, jogando online, etc, etc. Aí isso atrapalha o sono. Aí se o adolescente não dorme bem, ele não vai secretar os hormônios do crescimento, que são justamente no período noturno, durante o sono, que são secretados. Então, a primeira coisa é não entregar o celular cedo demais, porque uma vez que você entrega, fica muito difícil mediar, muito difícil supervisionar, muito difícil controlar. O controle é possível? É possível, mas dá uma trabalheira. Como o celular, né, fazia parte do ambiente escolar, antes de qualquer restrição, a gente teve muita dificuldade dentro do ambiente escolar de estabelecer, então, esse limite e voltar ao que era antes dessa conexão pessoal com o professor e até com os colegas. Tem estudos, inclusive, que mostram que, claro, né, a tela distrai muito o aprendizado. Agora, estudaram também a tela dentro da mochila, desligado, sem poder usar, e a tela, o celular, desligado lá num armário a 300 metros da sala de aula. Esses jovens que o celular está na mochila têm mais dificuldade, porque eles ficam numa certa ansiedade. Eles sabem que ele não pode mexer no celular, mas eles ficam ansiosos porque o celular está ali, está pertinho. E se tiver alguma notificação chegando, aparecendo? E aí eles se desconcentram. Olha que coisa, né? Tem uma síndrome bem descrita já, que é a síndrome FOMO, Fear of Missing Out. O jovem tem medo de estar perdendo alguma coisa. Alguma notificação, alguma notícia importante, alguma fofoca da turma ou dos amigos. E aí que a gente toma uma decisão de ter um decreto do prefeito Eduardo Paes que proíbe o uso de celulares em todas as salas de aula, salvo quando o professor acreditar que tem um uso pedagógico.
A própria sanção traz a possibilidade do uso pedagógico. E eu acredito na possibilidade de aprendizagem por meio de recursos tecnológicos. Então, pensar esse celular também como um recurso pedagógico que vai potencializar a aprendizagem, o que vai me ajudar a individualizar o ensino, né? Pensando em turmas que são heterogêneas, que têm níveis de aprendizagem diferentes. Então, eu poder personalizar a lista de exercício e ter resultados e gerar dados com isso, a partir da tecnologia, vai me ajudar também a potencializar o aprendizado dos meus alunos. Como a escola segue essa regra de não utilização de celular, ela tem um viés, que ela pode ser utilizada para fins acadêmicos, né? E como no xadrez a gente precisa estudar estratégias, táticas, a gente tem programas que a gente joga contra pessoas do mundo inteiro. Então, assim, os nossos alunos aqui têm possibilidade de estar jogando com uma criança do Iraque, do Japão, de todos os lugares. A gente pode usar o celular, mas só que desde que não atrapalhe, sabe? Essa coisa de xadrez a gente pode usar para resolver problemas, para jogar contra também. Ajuda. Eu acho que ajuda muito, porque a gente pode ver tática, a gente pode ver um vídeo explicando, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Algumas coisas a gente vai lá, lembra. O xadrez traz algumas melhorias para o cérebro da criança. Tomada de decisões, memória, raciocínio lógico, raciocínio rápido, porque a gente joga um xadrez que é blitz. Quando eu conheci o xadrez, eu comecei a jogar bastante, me esforcei bastante nos estudos e meu raciocínio lógico ficou muito melhor. Então, aí eu fui pro xadrez e isso mudou completamente. E também mudou meu psicológico, porque eu era uma pessoa com autoestima bem baixa, assim, sabe? Aí eu fui pro xadrez e isso mudou, sabe? Mudou minha vida. Eu acho que precisou de uma restrição federal para que a gente tivesse um padrão. Acho que esse é o principal problema. Eu dou muitas palestras em escolas, né? Às vezes eu passo pelo recreio numa escola que é permitido o celular, os jovens estão sentados um do lado do outro, cada um na sua tela. Isso é desesperador. É desesperador. Eles têm que estar ali jogando, brincando, beijando, brigando, reconciliando, aprendendo habilidades que passam muito pelo corpo, né? A adolescência ela é muito corporal, ela precisa ser corporal. Porque esse é um corpo que está crescendo, precisa se conectar. Então ela vai experimentar a natureza, experimentar a vida, fazer experiências, vai desenvolver conhecimento. Dentro da nossa rede, a gente tem escolas em São Paulo, por exemplo, que as aulas já começaram. E a gente pôde vivenciar essa semana de aula já com a restrição. E tem sido muito melhor do que a gente esperava. Eu acho que a gente está tendo dificuldade de controle ainda, né? Mas, de fato, eles já estão conseguindo interagir de forma diferenciada. E estão conseguindo enxergar o benefício disso. Porque eu acho que mais do que restringir, é fazer esse adolescente, essa criança entender o porquê dessa restrição. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso no dia a dia. Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente já tem na rede pública toda do Rio já uma preocupação importante com a questão do uso mesmo, do uso presencial, do celular na mochila, do celular perto desse jovem. O ministro Camilo Santana, desde o primeiro momento, né, vem acompanhando de forma muito curiosa o que tem acontecido no Rio, né, tem colocado e falado em entrevistas, né, que a experiência do Rio de Janeiro tem ajudado a entender o que pode ser feito a nível Brasil para isso. E o Congresso Nacional também puxou muito dessa pauta. Está todo mundo preocupado com essa questão. A gente precisa de um acordo coletivo e de política pública. É importante, é importantíssimo. Senão a gente não vai dar conta. A gente educa pelo exemplo. E o professor é exemplo para esses alunos. Então, se em sala de aula eu proíbo o uso pelos alunos, mas o professor está fazendo uso, ainda que seja com fim pedagógico, né? Estou entrando aqui para pesquisar uma questão sobre o assunto que eu estava preparando ali. Então, ainda que seja para isso, é muito difícil de explicar para esse aluno que agora eu posso com esse fim, mas você continua não podendo porque está só no meu uso pedagógico. Hoje em dia é muito bacana, inclusive, né? As pessoas estão percebendo o mal que o celular está fazendo e estão se organizando entre si, né? Tem um movimento chamado Movimento Desconecta, que está organizando pessoas, famílias por escola. Acho que a função da escola, além de ensinar português, matemática, história, é ensinar convivência. É ensinar como é que eu lido com o outro, como é que eu trabalho, como é que eu vivo essa vida em sociedade. Então eu acho que a escola retoma essa possibilidade de trabalhar essas habilidades que para mim são indispensáveis para a vida em sociedade. Como as diretoras passaram a nos dizer, os recreios voltaram a ficar barulhentos. Isso é incrível, né? É o que a gente tanto deseja.